Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso. Este site que com certeza fará de você um campeão, uma campeã. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos concluir o assunto progressão geométrica, falando especificamente nesta aula sobre soma dos termos de uma progressão geométrica, ok? Vem comigo então, galera, para a nossa aula de hoje. Soma dos termos de uma progressão geométrica. Então nós vamos ver a fórmula que compõe a soma dos termos, como que se encontra, né? E vamos resolver alguns exercícios vinculados à soma dos termos. Então vamos lá. Primeiro, nós já vimos que a progressão geométrica é uma sequência de números, tá? Que obedece uma lei de formação. E essa lei de formação é que, a partir do segundo termo, tá? Sempre o termo anterior multiplicado por uma constante é igual ao próximo termo. Ou seja, o segundo é igual ao primeiro multiplicado por uma constante. O terceiro é igual ao segundo multiplicado pela constante. O quarto é igual ao terceiro multiplicado pela constante. E essa constante nós chamamos ela de razão, ok? Beleza. A nossa progressão ela pode ser finita ou pode ser infinita, né? Podemos ter um número limitado ou um número ilimitado. Para efeito de estudo, nós vamos considerar só a progressão finita. Até porque não é muito comum ser cobrada a progressão infinita. Como assim, professor, infinita? Se eu tenho um número infinito de valores, eu não tenho como precisar a resposta de forma real, tipo assim, tantos valores. Não, eu vou ter que deixar em função de alguma coisa, já que é infinito, não tem como somar o infinito, né? Por isso que nós vamos focar o nosso estudo nas progressões finitas. Aí, a fórmula da soma dos termos de uma progressão finita é dada por Sn igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1 dividido por q menos 1. Quem são essas letras, esses símbolos? Sn, A1, Q, N. Quem são eles? Bom, nós já vimos, quando estudamos a progressão geométrica, quem é A1, quem é Q e quem é N. A novidade aqui é só o Sn, que no nosso caso é a soma dos termos da progressão. Então o A1, como nós já salientamos na aula de progressão, é o primeiro termo da progressão. Nós temos que Q é a razão da progressão e N é a quantidade de termos que tem a progressão. Como é uma progressão finita, esse número de termos vai ter uma quantidade precisa. Quando é infinito, esse valor ele não é especificado. Então a resposta vai ficar em função dele, porque eu não sei quantos valores tem, né? Bom, então veja bem. Olha só um exemplo de aplicação disso. Calcular a soma dos 10 primeiros termos da progressão. 2, 4, 8, reticências. Galera, quando se trata de uma progressão de poucos termos, você até poderia tentar encontrar esses valores aí e somar no braço. Apesar que a progressão ela difere ela difere muito da progressão aritmética, porque na aritmética era uma soma, né, de um valor constante. Já na progressão geométrica não, é um produto. Então ele cresce muito rapidamente. 10 valores são valores altíssimos, então de repente somar todos eles já não fica tão viável, sendo 10. Se fosse 3, 4, até que ainda vai. Né? A soma dos 5, 2, 4, 8, 16, 32, beleza. Mas aqui 10 valores já complica um pouquinho mais. Então, vamos fazer nos apoiando aonde? Na formulazinha. Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Como que vai ficar? Quem é o primeiro termo aqui? É o 2. É o primeiro termo da sequência lá. Quem é a razão? A razão é 2. Professor, como que eu acho a razão? Eu não lembro. Razão é um termo
dividido pelo que vem anterior a ele. É o segundo dividido pelo primeiro, pode ser o terceiro dividido pelo segundo. Qualquer termo dividido pelo anterior é a razão. Então, ó, 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 4 é 2. Ok? Então, razão vale 2. Beleza, professor, já sei a razão. Número de termos. Número de termos são 10 termos, porque ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Então, n vale 10. Tranquilo. Então, vamos lá. Se n vai ser igual a A1, que é o primeiro termo, está aqui, ó, 2, vezes a razão, que é 2, elevado a n, que é 10, menos 1, dividido por 2 menos 1. Galera, essa potência nós temos que resolver. E aí um conselho que eu dou para vocês, galera, geralmente, não é regra geral, mas geralmente ou a razão vai ser 2, ou a razão vai ser 3. Dificilmente nós vamos estar num concurso onde a razão vai ser diferente de 2 ou de 3. Pode cair, professor? Pode, mas não é muito comum. Sabe por quê? Porque observem que eu tenho uma potência. E se essa potência aqui, a base dela, for um número grande, 5, 6, 7, nós vamos trabalhar com valores altíssimos. E assim, fica inviável matematicamente, porque até você fazer todos esses cálculos, subtrair, dividir, vai te dar muito trabalho. E aí você vai gastar mais do que 3 minutos, que é o tempo normal que se tem para resolver um exercício. Então, por isso, as bancas geralmente trabalham com razão 2 ou 3, na maioria das vezes. O que eu quero dizer com isso? É que você tem que saber, se você souber de cabeça já quanto que é o resultado das potências de 2, é o ideal. Tipo assim, 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. 2 à oitava, 256. 2 à nona, 512. Ó, por 2 é fácil, que só vai dobrando. 2 elevado a 10, 1024. 2 elevado a 11, 2048. 2 elevado a 12, 4096. E assim você vai dobrando. Então olha aqui, ó, eu elenquei aqui só a do 2. É bom que você saiba pelo menos a do 2, porque você ganha tempo. Se não, galera, sabe o que vai acontecer? Numa situação como essa aqui, você teria que pegar 2 vezes 2, 10 vezes. Aí você vai perder um tempo. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8. Até você chegar no 10, já se passaram em quase 1 minuto ou mais, dependendo da sua habilidade na tabuada. Portanto, é bom você saber a potência de 2, tá? Fica aí uma dica. Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui, eu sei que 2 elevado a décima é 1024. Aí o exercício, a fórmula diz que eu tenho que subtrair 1 e somar com o primeiro termo. Observe que aqui embaixo, 2 menos 1 é 1. Então, eu não precisei mais colocar nada aqui embaixo. Porque é 1. 1 não precisa colocar. 1024 menos 1, 1023. 1023 vezes 2 vai dar 2046. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão é 2046. Belezinha? Tá? Então, viram que se você dominar aí a potência de 2, facilita na hora de resolver o exercício aí. Tranquilo, né, galera? Vamos lá. Exemplo 2. Olha só essa situação aqui. Uma moça seria contratada como balconista para trabalhar de segunda a sábado nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O patrão ofereceu R$1 pelo primeiro dia de trabalho e nos dias seguintes o dobro do que ela recebera no dia anterior. A moça recusou o trabalho. Se ela tivesse aceito a oferta, quanto teria recebido pelos 12 dias de trabalho? Galera, veja bem, essa foi uma questão que caiu no concurso público, tá? A princípio, você olha para a questão, parece que, cara, são 12 dias, eu vou ganhar R$1, depois eu vou ganhar 2, depois eu vou ganhar 4. Então,
não faz sentido, tá me pagando muito pouco, eu não quero. A princípio o pensamento seria esse, né? Mas olha só o resultado disso daqui. São 12 dias de trabalho. Então nós temos o seguinte, ela recebe R$1 no primeiro e nos dias seguintes o dobro do que recebeu no dia anterior. Então como que ficaria? Recebe 1 no primeiro dia, no segundo dia ela vai receber 2, no terceiro ela vai receber 4, no quarto dia ela vai receber 8, no quinto dia ela vai receber 16 e assim sucessivamente por 12 dias, beleza? Isso aqui é o que ela recebe em cada dia. O total que ela vai receber é a soma desse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, até chegar no 12º dia. Tranquilo? Então vamos lá, olha só. Eu sei que o primeiro termo, isso aqui é uma progressão geométrica, eu sei que está em progressão. Por quê? Porque a razão ela é constante, vai dobrando, 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 então é uma progressão, onde o primeiro termo é 1, onde a razão é 2, olha aqui, ó, mais uma vez razão 2, ó. E eu sei que a quantidade de termos é 12, porque ela vai receber por 12 dias, beleza? Então vamos descobrir quanto que ela vai receber através da formulazinha. Sn é igual a 1, que multiplica a razão elevado a n, menos 1, dividido pela razão menos 1. Galera, essa formulazinha tem que fazer parte da sua vida, tem que entendê-la. Se não entender ela, você não vai conseguir responder. Então as alternativas de resposta estão aqui. Vamos lá então? Olha só, Sn vai ser igual ao valor que ela recebeu no primeiro dia, que é R$1, vezes a razão, que é 2, nós já descobrimos, tá? Elevado a 12, a n, 12, ok? Menos 1, dividido por 2 menos 1. Bom, 2 menos 1 é 1, então eu não vou precisar mais considerar o denominador, porque é 1, ok? Vou trabalhar só com o numerador, então eu tenho Sn igual a 1 que multiplica 2 elevado a 12 menos 1. Bom, aquilo que eu disse para vocês, se você dominar a base 2, a potência de 2, facilita a sua vida. Nós já vimos lá que 2 elevado a 12, 2 elevado a 10 era 1024. Então 2 elevado a 11 dobra, vai dar 2048. 2 elevado a 12 dobra de novo, 4096. Portanto, 2 elevado a 12, 4096, nós vamos ter que Sn é igual a 1 vezes 4096 menos 1. Bom, 4096 menos 1, 4095. 4095 vezes 1, 4095 mesmo. Então, olha só, quantos reais essa pessoa receberia pelos 12 dias de trabalho? R$4.095. Diga-se de passagem, não é um salário tão ruim assim por 12 dias de trabalho. Portanto, resposta letra E. Essa moça, diga-se de passagem, foi otária em não aceitar o serviço, estando desempregada, dispensando esse valor. Por quê? Porque não sabia calcular através de uma progressão geométrica. Beleza? Então fique atento. Se o seu patrão oferecer alguma coisa nesse sentido, você sabe como calcular o seu salário. Então, resposta 4.095, alternativa letra E. Beleza? Olha só esse outro exemplo. Nós temos aqui a seguinte situação. Numa plantação de eucaliptos, as árvores são atacadas por uma praga, semana após semana. De acordo com observações feitas, uma árvore adoeceu na primeira semana, outras 2 na segunda semana, mais 4 na terceira, e assim por diante, até que na 10ª semana, praticamente toda a plantação ficou doente, exceto 7 árvores. Pode-se afirmar que o número total de árvores dessa plantação
é. Então, veja bem, galera. O que nós temos aqui? Preste bastante atenção. Nós temos uma sequência de árvores que estão adoecendo semana após semana. Mas observem que essa quantidade que adoece semana após semana, ela está em ordem crescente e está em progressão. Porque o exercício falou que na primeira semana adoece uma. Na segunda semana adoece 2. Na terceira semana adoece 4 e assim sucessivamente até a 10ª semana. Então, 1, 2, 4 é uma sucessão numérica onde os números estão em progressão geométrica. Observe que a razão aqui é constante. 1, 2 para 1, 2 dividido por 1, 2, 4 dividido por 2, 2. Então, eu tenho uma progressão cuja razão vale 2. O primeiro termo é 1. E a quantidade de termos, no caso aqui, vão ser 10 semanas. Então, por 10 semanas. Quando chegar na 10ª semana, vai ter adoecido o que está acontecendo na ordem estabelecida aqui. Aí, veja bem, olha a pergunta. Na 10ª semana, praticamente toda a plantação ficou doente. Por que a palavra praticamente? Porque na 10ª semana ainda restaram 7 árvores que não adoeceram. Aí a pergunta, pode-se afirmar que o número total de árvores dessa plantação é? Preste bastante atenção, prezado concurseiro, que ao encontrarmos a soma de todas as árvores que adoeceram, nós não estamos encontrando o total. Por quê? Porque 7 não adoeceram. Fique atento que no final eu vou ter que somar com essas que não estão doentes. Porque a pergunta não foi referente ao total de plantas que adoeceram. A pergunta foi ao total de plantas que tinham lá nessa plantação. Total de árvores que existiam lá. Então, eu vou ter que calcular as doentes e somar as que não estavam doentes também, para dar a resposta total. Então, vamos encontrar primeiro o total de doentes. Já que trata-se de uma progressão, eu vou usar a soma dos termos. Sn é igual ao primeiro, que é 1, vezes a razão, que é 2, elevado a n, que é 10, porque são 10 semanas, menos 1, dividido pela razão, menos 1. Beleza? 2 menos 1 é 1, então não preciso preocupar com o denominador. Conclusão, Sn vai ser igual a 1 vezes, ó aqui, ó, 2 elevado a 10. Nós já sabemos quanto que isso dá. 2 elevado a 10 dá 1024. 1024 menos 1, 1023. 1023 vezes 1, 1023. Portanto, quantas árvores estavam doentes no 10º dia? Na 10ª semana, 1023 árvores doentes. Bom, mas como eu já tinha salientado, ele não quer saber a quantidade de doentes, ele quer saber o total de árvores. Então, o total de árvores vai ser as que estavam doentes e as que não estavam doentes. Como 7 não estavam doentes, então mais 7, total 1030 árvores. Então, está aqui igual a 1030, resposta letra C. Tranquilo? Belezinha? Captaram aí o raciocínio como tem que ser? Galera, soma dos termos de PG é muito cobrado em concurso, porque é muito completo ele. Muitas vezes cai uma questão que vai exigir conhecimento da primeira parte de progressão, que é o termo geral, e aí você tem que aplicar as duas, termo geral e depois soma dos termos. Por isso que ela é muito explorada. Fique atento aí, principalmente na colocação das palavras, tá? Isso aqui é o que mais derruba. Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo. Em um determinado jogo, o prêmio pago ao acertador é 10 vezes o valor da aposta. Olha só, 10 vezes o valor da aposta. José resolve, então, jogar e aposta R$2 na primeira vez e nas rodadas seguintes aposta sempre o dobro da aposta anterior.
José acerta somente na 8ª vez e não joga mais. Considerando-se o montante que José investiu até a 8ª jogada e o que ganhou, o seu lucro em reais foi de... Bom, observem que esta pessoa, José, ela foi fazendo apostas. R$2 apostou na primeira, depois ela apostou 4, depois ela apostou 8. Ela foi dobrando o valor em cada aposta. De uma aposta para outra, ela dobrava o valor. Quando chegou na 8ª rodada, ela acertou. O prêmio que ela recebeu foi 10 vezes o valor que ela apostou. Então, eu preciso saber quanto que ele apostou na 8ª rodada, para descobrir quanto que ele ganhou. E também tenho que saber quanto que ele gastou até a 8ª rodada. Porque a pergunta é o lucro. O que é lucro? Lucro é o valor da receita dele, do que ele recebeu, menos o que ele gastou. Então, o que ele recebeu é 10 vezes o que ele apostou na 8ª. E o que ele gastou é a soma de todas as apostas, da primeira até a 8ª. Então, aqui é um tipo exercício de concurso público, que ele usa a soma dos termos e aqui exige um conhecimento geral de progressão geométrica. Porque você precisa saber como calcular um termo específico, que é o termo geral, e precisa saber também calcular a soma dos termos. Então, nós vamos aqui matar 2 gatos numa paulada só. Por isso que é um tipo de exercício que é muito explorado em concurso. Veja bem, vou primeiro encontrar quanto que ele gastou na 8ª rodada. Eu sei que ele apostou R$2 na primeira, depois ele foi dobrando, o exercício falou que ele dobrava, então 4, depois 8 e assim por diante, ok? Para descobrir quanto que ele vai apostar na 8ª, eu até poderia ir dobrando aqui e contando, mas como eu sei como calcula o termo geral, a n igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1, eu vou fazer por aqui, tá? Então, o 8º é quem, galera? O 8º é o primeiro vezes a razão elevado a 7ª. Estão lembrados lá? Sempre uma unidade a menos do valor indicado. Então, o 8º valor que ele apostou foi o primeiro, que é 2, vezes a razão, que é 2, porque foi dobrando, a razão vale 2, elevado a 7. Bom, 2 elevado a 7 é 128. E 2 vezes 128... quer dizer que na 8ª rodada ele apostou R$256. Está aqui. 2 vezes 128, 256. Achei o que ele apostou na 8ª rodada. Agora dá para encontrar o lucro. O lucro não, a receita dele, o que ele recebeu foi 10 vezes o que ele apostou na 8ª rodada. Ok? Então, 10 vezes 256, ele recebeu R$2.560. Está aqui. Isso aqui foi o que ele recebeu. Mas foi o que ele teve de lucro? Não. Ele teve as despesas, que foi o que ele investiu em cada rodada. Agora eu tenho que saber isso. Como que eu descubro isso? Através da soma dos termos. Então, vamos lá. SN é igual a A1, que é R$2, que é o valor que ele apostou primeiro, vezes a razão, que é 2, elevado a N, que é 8, porque ele foi na 8ª rodada que ele ganhou, menos 1, dividido por 2 menos 1. Ok? Bom, 2 elevado a 8 é 256. 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Então, eu vou ter que SN vai ser igual a 2 vezes 256 menos 1. Aqui embaixo eu não vou precisar colocar nada, porque 2 menos 1 é 1. Ok? Então, eu vou ter que SN vai ser igual a 256 menos 1, 255. 255 vezes 2, 510. Está aqui, ó. 510 foi o que ele gastou
para fazer as 8 apostas, somando o que ele gastou na primeira, 2, mais 4 na segunda, mais 8 na terceira, mais 16, mais 32. Somando tudo, ele gastou R$510. Mas quanto que ele recebeu? 2.560. Então, eu tenho 2.560 menos 510, 0, 6 tira 1, 0, R$2.050. Então está aqui, ó, resposta letra D. De quanto que foi o seu lucro? O seu lucro foi de R$2.050. Pronto, está respondida a questão. Viram aí? É o exercício que eu tinha feito referência anteriormente, porque exigiu conhecimento de termo geral. Eu precisei descobrir quanto que ele apostou na 8ª rodada. Exigiu conhecimento de soma dos termos, porque eu precisei somar quanto que ele gastou com as 8 apostas. E aí depois a diferença me deu a resposta que o exercício queria aí. Tranquilo? Belezinha, galera? Então, 2.050. Temos mais um caso aqui. Olha só este exemplo. No dia 1º de dezembro, uma pessoa enviou pela internet uma mensagem para X pessoas. No dia 1º. No dia 2, cada uma das X pessoas que recebeu a mensagem no dia 1º enviou para outras 2. No dia 3, cada pessoa que recebeu a mensagem no dia 2 também enviou para outras 2 novas pessoas. E assim sucessivamente. Se do dia 1º até o dia 6 de dezembro, 756 pessoas haviam recebido a mensagem, o valor de X é... Bom, galera, observem agora que nós temos aí um caso de soma dos termos, aonde eu sei a soma, eu sei o total, porque teve um grupo que recebeu no 1º dia, o grupo que recebeu no 2º, no 3º, e assim até o 6º dia. Foram 6 dias, do dia 1º ao dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, no dia 6, beleza? Eu sei que a soma de tudo isso, o meu SN, é 756. Beleza. O que mais que eu sei aqui? Eu sei que foram 6 dias. Então, eu sei a quantidade de termos, a quantidade de termos que foi somado. Então, N vale 6. O que mais que eu sei? Eu sei que a razão é 2. Como que eu sei que a razão é 2? Porque o exercício falou que foi dobrando. Olha só, no 1º dia enviou para X. No dia 2, cada uma das X recebeu... das X pessoas que recebeu a mensagem, enviou para outras 2. No 3º dia, cada pessoa que recebeu, no 2º dia, enviou para outras 2 novas pessoas. Então, se eu fosse representar isso em progressão, ficaria assim, ó. No 1º dia, X pessoas receberam. No 2º dia, cada uma dessas pessoas enviou para outras 2. Então, 2x. No 3º dia, cada uma delas enviou para outras 2. Então, eu teria 4x. E assim, sucessivamente. 8x, 16x, 32x, 64x. Tá? A pergunta é, quanto que vale x? Bom, eu não preciso elencar os demais. Só fiz essa demonstração para você compreender que a razão dessa progressão é 2. Por quê? Professor, e o x? Razão não é um valor dividido pelo que vem antes? É. Quem é o segundo termo aqui? 2x. Está aqui, ó, 2x. Quem é o primeiro termo aqui? X. X com x você simplifica, sobra quem? 2. Quer dizer que a razão nesta progressão é 2. Beleza? Então está provado que a razão é 2. Pronto. Achamos aqui, ó. Razão igual a 2. Beleza? Bom,
Agora falta achar x. Eu vou para uma outra tela maior aqui. Então eu tenho aqui a seguinte situação. Ó. Vou colocar aqui em cima. Sn igual a 756. N igual a 6. Razão igual a 2. Vocês concordam que o primeiro termo dessa progressão é quem? X, que é justamente o cara que eu preciso encontrar. Beleza? Então vamos lá. Sn é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1 dividido por razão menos 1. Tranquilo? Formulazinha da soma dos termos. Quem é o Sn? 756. Está aqui, ó, 756. É igual ao primeiro, que é o x, que eu quero saber, vezes a razão, que é 2, elevado a n, que é 6, menos 1, dividido por q menos 1, portanto 2 menos 1. Bom, galera, 2 menos 1 é 1, então esquece o denominador. Eu vou ter 756 igual a x vezes 2 elevado a sexta, 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, vai dar 64. 64 menos 1, 63. 63 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 756 dividido por 63. Então, vamos lá, fazendo essa divisão, ó. 756 dividido por 63. Vai dar 1, né? 1 vezes 63, 63. Coloca aqui embaixo. Subtrai. 5 tira 3, 2. 7 tira 6, 1. Abaixa. 6. 126 dividido por 63, 2. 2 vezes 63, 126. Então, está aqui. Resposta alternativa, letra A, 12. Pronto. Quantas pessoas enviaram no primeiro dia? 12 pessoas. Beleza? Que foram as pessoas que receberam as mensagens aí. Tranquilinho, né, galera? Observe que se você sabe a fórmula aí, você faz com facilidade. Agora, sem saber a fórmula, você ficaria todo atrapalhado em encontrar essa alternativa aí, né? Apesar que você até poderia buscar isso no braço, né? Pegava as alternativas aqui e ia tentando dobrar para ver qual que daria 756 aí no sexto dia. Não seria muito difícil, não, né? De cara, você já eliminaria 126, porque 126 mais 126 já daria 252. Aí, se você dobrar ele de novo, já vai para 500 e pouco, e dobrar já vai para 1000, então é só 700, então por aí daria para fazer no braço. Entenderam o que eu disse? Você pega, vamos supor, 24. Bom, se foi 24 no primeiro dia, no segundo dia dobrou, foi 48. No 48 depois dobrou, foi 96. 96 depois dobrou, vai para 192. Bom, somando tudo isso aqui, tem que dar 756, tá? Então, aí você vai monitorando isso. Se dobrar isso daqui para o quinto dia, ó, 192 dobrando, já vai dar 384. Tá? Aí você tem, ó, 300, 400, 500, 600, já está beirando os 700. E você está ainda no quinto dia. Se você dobrar isso daqui, já vai para 700 e pouco. Já passou. Então, não pode ser 24. Aí a única alternativa que você teria como solução aqui seria 12. Viram aí? Sem fórmula, só usando de lógica. Tá? Eu escolhi um valor aleatório, escolhi o 24 e fui dobrando ele. E eu constatei que no sexto dia já deu aqui mais de 700. E ele disse que somando tudo dava 700. Então já é um absurdo, não pode ser 24. Se não pode ser 24, não pode ser 52, nem 63, muito menos 126. Então a única alternativa que restou foi a letra A, 12. Então marco 12. Eu não sei fazer do outro jeito, mas eu consegui raciocinar em cima do exercício. Beleza, tá valendo. O importante não é a forma como você resolve. O importante é que você consiga descobrir o seu método, tá? Aquilo que eu disse, se você sabe a fórmula, você sabe manusear melhor. Mas se não, pode usar de lógica.
tá? Esse aqui é um caso que daria para resolver por lógica aí, tá? Olha só. Mauro fez 4 depósitos mensais em sua caderneta de poupança, sempre dobrando o valor em relação ao mês anterior. Se ao todo Mauro depositou R$300, o valor em reais depositado no último mês foi de... Veja bem, gente, ele quer saber o valor depositado no último mês. Ele fez 4 depósitos, então eu sei que o N é 4. Ele falou que sempre dobrava em relação ao mês anterior. Sempre dobrando em relação ao mês anterior. Mas ele não disse quanto que ele depositou. Isso quer dizer que se ele começou com X, então ele depositou 2X, depois 4X, depois 8X. Ok? Que foram 4 depósitos. Bom, o que eu sei? Que a soma, aqui ó, se ao todo Mauro depositou R$300, quanto que ele depositou no último mês? Eu preciso saber X, gente. Aí você pode fazer pela fórmula? Pode. Você poderia, você sabe que o SN é 300, você sabe que o A1 é X, e você sabe que a razão é 2. Beleza. Então você usa a fórmula do SN e acha. Olha só, pela fórmula do SN, nós temos que SN, que é 300, já vou colocar direto aqui, ó. SN, que é 300, é igual a A1, que é X, vezes a razão, que é 2, elevado a N, que é 4, menos 1, dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, conclusão. 300 igual 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, vai dar 16. 16 menos 1 vai dar 15. Portanto, 300 igual a x vezes 15. Quem é x? 300 dividido por 15. 300 dividido por 15 vai dar 20. Pronto, achei x, R$20. Bom, no último mês é 8x, portanto, 8 vezes 20, 160. Pronto, tá aqui, ó, R$160, resposta letra D. Beleza? Ah, tranquilo. Professor, mas e se eu não soubesse a fórmula? Se você não soubesse a fórmula, então vamos apagar aqui. Você não sabe a fórmula. Acabou. Pronto, vou fazer de novo. Estamos na estaca zero. Professor, não sei a fórmula de progressão. E agora, como que eu faço? Vamos lá. Fez 4 depósitos. 4. Tranquilo, isso aí eu consigo processar. Ele falou que ele sempre dobrava em relação ao mês anterior. Se eu considerar que no primeiro dia, no primeiro mês, ele depositou X, no segundo mês ele vai depositar o dobro, porque ele falou que ia dobrando em relação ao mês anterior. No terceiro mês, ele vai dobrar de novo, o dobro de 2 é 4, e no quarto mês, ele vai dobrar de novo, então ele vai depositar 8 vezes X, que é sempre o dobro. X, 2X, 4X, 8X. Até aí, beleza? Beleza. Ele não falou que o total que ele depositou foi R$300? Sim, isso quer dizer que se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 300. Ou seja, X mais 2X mais 4X mais 8X tem que ser igual a 300. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. 15 igual a 300. X igual a 300 dividido por 15. X igual a 20. Pronto. Descobriu o X, que é o que ele depositou no primeiro mês. Mas a pergunta é, o valor depositado no último mês? No último mês foi 8 vezes X. 8 vezes 20, 160. Pronto, está aqui. Chegamos na mesma resposta. Não usei a fórmula da progressão. Não foi necessário, mas eu usei de raciocínio, de soma, de acordo com o que o exercício me deu de informação. Belezinha? Então tá aí, galera. Fica as duas formas aí para você resolver. Se você gosta de resolver por fórmula, faz pela fórmula, tá? Se você não tem habilidade, não lembra, é ruim para memorizar, então faça aí
da forma direta, usando só de raciocínio lógico. Beleza, galera? E assim a gente chegou aí ao final da nossa aula. Quero dizer que foi um prazer muito grande estar com vocês. Espero que você reveja novamente, tente fazer os exercícios. Não esqueça da dica que eu dei, da potência de 2. Na maioria das vezes, galera, na grande maioria das vezes, a razão vai ser 2. E aí nós vamos ter que trabalhar a potência de 2. Como eu disse, as bancas não forçam outro tipo de valor, porque senão ia te dar muito trabalho na hora de fazer a conta. O 2 é o mais explorado de todos. Na eventualidade, um 3. Tranquilo? Então treine essas potências, porque é bom você já chegar já meio preparado. Beleza? Deus abençoe e continue te dando energia, força, perseverança para você continuar nessa batalha, porque isso daqui é para os fortes. Os fracos desistem, os fortes vão em frente, superam os obstáculos e Deus com certeza vai te abençoar para você conseguir chegar lá. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau.